Oi, 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 já temos 6 gentes aí, quem que tá aí entrando? É, eu vou falar nessa live sobre a Páscoa, o significado da Sexta-feira da Paixão e a Páscoa. Como vocês podem ver, né, eu tô de pijama, meu marido tá dormindo, então eu não vou poder falar muito alto. Então, se você sabe de alguém que tem interesse pelo assunto Páscoa, o que significa a Páscoa, né? E o que é a Sexta-feira da Paixão, tem um aviãozinho aí embaixo. Vai clicando no aviãozinho e compartilha com a galera, porque tem muita gente que não me segue e não sabe. Beijo para Edilene, para Amanda, para o Alexandre, para o Cláudio, para Dani Moretti, para todo mundo que está entrando. Eu estava deitada e aí eu tive um estudo agora com o André Valadão e eu achei, assim, meu coração queimou para dividir com vocês isso. Só que essa live é só para quem tem interesse em Páscoa, em saber o significado da Páscoa, o que é a Sexta-feira Santa e, obviamente, se você é cristão. Se você não é cristão, não fica aqui, não perde o seu tempo, porque dá uma olhada. Eu vim para o escritório, eu anotei 2 folhas de ensinamento e eu vou dividir isso com você porque meu coração queimou. Eu sei que tem gente que precisa saber disso. Então, se você não se interessa por Cristo, se você não é cristão, vai embora. Não fica aqui. Agora, se você, ainda que você não é cristão, mas você tem interesse em saber o que é a Páscoa, o que é a Sexta-feira Santa, fica aqui com a gente, fica comigo e com todo mundo que está aqui. De novo, se você não quer perder o seu tempo, vai embora. É só sair, eu não vou ficar chateada. Todo mundo sabe que eu respeito todo mundo. Eu tenho um amigo que é ateu e amo. Tenho um amigo que é do candomblé, budista, de todas as religiões. Aliás, essa live não é sobre religião. Um amigo meu mandou uma mensagem: ah, beleza, então é balada gospel agora? Falei: não, não é balada gospel. A Páscoa não é sobre religião. A Páscoa é sobre uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. E eu estou estudando muito sobre Jesus Cristo. Eu comecei a me apaixonar por Jesus Cristo depois da novela Jesus, que passou na Record. Aliás, se você se interessa pelo tema, vai, porque vai transformar a sua vida. E tipo assim, ai Adriane, vou virar crente? Depende. Eu virei crente. A palavra crente significa aquele que crê. Hoje eu creio, né? Nos ensinamentos de Jesus. Mano, Jesus foi o cara. Aí, Adriane, não existe outros deuses? Existe. Só que nenhum Deus que eu conheço foi crucificado por mim, deu a vida por mim. Então, a gente está com 10 pessoas aqui na live. Posso começar o assunto? Aperta o coraçãozinho aí, se eu posso começar o assunto para eu entender. Aliás, manda coraçãozinho para mim, né, gente? Sexta-feira Santa, 11h30. Eu mereço e vocês merecem. Eu vou colocar um coração para vocês aqui e eu quero que vocês coloquem coração para mim. Coloca aí, gente. Então, vamos lá. Significado da Páscoa. Significado da Páscoa. Vai, gente, não economiza no coraçãozinho, não. Põe coraçãozinho aí, ó, do lado, isso, manda azul, vermelho. E é o que eu falei, se você acha que tem alguém aqui nessa live que gostaria de, de saber o que eu vou falar, vem pra cá. Oi, Gênesis, que bom que você tá aqui, querido. Então tá, eu vou começar, tá? A Páscoa, ela tem uma história que começa muito antes do que a gente vive hoje. E o que é? Os judeus, o povo hebreu, quando, na época, né, antes de Jesus, eu vou dar uma aula de história para vocês primeiro, tá? O povo hebreu, eles foram escravizados no Egito e foram libertados por Moisés, até que a palavra Moisés
significa libertador. Então, o faraó prendeu o povo hebreu no Egito e não queria libertá-los. Aí Deus mandou 12 pragas sobre o Egito e a última praga foi, presta atenção nesse detalhe, a última praga foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Deus iria matar todos os filhos primogênitos dos egípcios se não libertassem o povo dele. E tem o anjo da morte. Como é que o anjo ia saber qual casa era egípcia e qual casa eram dos hebreus, né? Então, o que Deus ordenou ao povo? Mata um cordeiro, presta atenção nesse detalhe, mata um cordeiro e passa o sangue dele nos umbrais da porta. Umbrais é madeira, sangue era o sinal. Então, quando o povo foi liberto do Egito por Moisés, né, teve a noite, né, da morte dos primogênitos, morreram os primogênitos dos egípcios e não dos hebreus, porque eles tinham a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro na porta. E aí, a tradição hebraica, né, dos judeus, sugere que eles comemorassem a Páscoa, que significa Pesach em hebraico, que significa passagem, ou seja, a Páscoa era a passagem da escravidão para a liberdade. O povo foi liberto depois disso. Então, vocês estão prestando atenção nos detalhes? Madeira, cruz, sangue do cordeiro, ou seja, eles mataram um cordeiro que não tinha nada a ver com a história para salvar a vida do povo, dos filhos, né, dos hebreus, dos filhos dos hebreus. Então, eles tinham que contar essa história para as crianças ao longo dos anos, para que eles não se esquecessem do que Deus, do que Jeová havia feito pelo povo. Vai pôr no coração aí, galera, pelo povo deles. Aí passa-se o tempo, vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, foi sacrificado numa madeira, crucificado numa madeira, para que você e eu e todo aquele povo fosse liberto. Ou seja, vê o detalhe lá de trás? Lá dos egípcios, da história com os egípcios, da treta lá, o que aconteceu? Eles foram libertos da escravidão, é a passagem da escravidão para a liberdade. Aí vem Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, novamente um cordeiro entra na história e dá o sangue. Aí tem uns detalhes que eu preciso ler para vocês, porque assim, é chocante, sabe? Páscoa significa passagem. E o porquê que eles fizeram isso? Por que Jesus foi crucificado numa sexta-feira? Por quê? Porque o cordeiro foi crucificado, o cordeiro foi sacrificado, né, para que a gente tivesse a vida. E por que na sexta? Porque a Páscoa já acontecia. Tanto que Jesus estava comemorando a Páscoa com os discípulos. A última ceia representa a Páscoa, né? Que eles comem o pão, que significa o corpo, e bebem o vinho, que significa a nova aliança. Só que depois que Jesus é crucificado, isso tem um significado diferente para nós. Porque Jesus, ele foi lá morrer pelaquela galera e por mim. Então agora que começa a coisa mais louca do mundo. Com 2 pedaços de madeira e 3 pregos, que é a cruz, né? 2 pedaços de madeira e 3 pregos, as palmas das mãos e os pés. Jesus fez a maior ponte da história da humanidade. Por quê, Adriane? Porque ele nos fez passar da morte para a vida. É só isso? A gente tem vida eterna? Quando você começa a estudar a história, a Páscoa, que é exatamente passagem, né? É a entrega,
Jesus se entregou, tanto que ele fala lá, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria, mas logo depois ele fala, porém, seja feita a vossa vontade. O que significa isso para nós nos dias de hoje? Né? O que é o código da Páscoa? O que é a chave da Páscoa? Jesus, ele passou lá na Bíblia, quando eles descrevem a passagem que Jesus fez por nós. Vocês estão entendendo, galera? Vocês estão gostando? Está fazendo sentido para vocês? Posso continuar? Né? A gente continua aí? Vai falando para mim sim, vai pondo joinha. Então, a chave, o código, né, da Páscoa, ele passou. A Bíblia fala, por suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? A paz, o castigo que nos traz a paz estava com ele. Então, a chave da Páscoa é a identificação. Quando você se identifica filho de Deus, filho de Jesus Cristo, e que você entende que o negócio foi feito por você, que ele já passou por você, você pode passar desse lado que você está vivendo agora para outro lado, né? Quando você sabe quem você é, quando você se dá conta que a passagem que Jesus Cristo fez foi por sua causa, a gente começa a viver diferença nessa vida. Então, eu quero te falar, passa de um lado para o outro. Como assim, Adriane? Passa da tristeza para a alegria, porque Jesus Cristo passou isso por você na cruz. Ele passou tristeza para que a gente passasse a alegria. Tá entendendo a referência do passar? Passa da miséria para a abundância, porque ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Isso é verdade, ele quer a nossa abundância, ele já se fez miserável, ele foi castigado no nosso lugar. Passa desse relacionamento pesado que você vive para outro, porque muitas vezes a gente nem tá no relacionamento mais, mas a gente não consegue passar, a gente não consegue virar a página, a gente não consegue passar de fase na vida. E outra coisa, virar a página, ela dói, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, pelas feridas que ele recebeu lá, pelos açoites, pelos chicotes, porque Jesus, ele sofreu além do que ele devia. Primeiro, porque ele não devia nada. Segundo, porque ele recebeu 40 açoites, né? 40 chicotadas. E segundo a lei romana, eles teriam que receber 39 açoites só. Então ele recebeu além, ele passou dor para que você não passasse dor. Então passa esse corona. E olha que detalhe mais louco, a gente tá passando o que a gente está lembrando, e essa pode ser a melhor Páscoa da nossa vida, a gente está vivendo o que os hebreus viveram lá, dentro de casa. Ele mandou o povo ficar dentro de casa e passar o sangue na porta. E a gente está dentro de casa por causa do coronavírus. Então, você acha que Deus não conhecia o coronavírus? Passa esse coronavírus da sua casa, né? Unge mesmo a porta da tua casa lá. Óbvio que você não tem sangue, até não precisa, porque ele já verteu o teu sangue, mas num ato simbólico, em memória, vai lá e unge a tua porta, passa esse coronavírus, né? Páscoa é passagem. Quais são as Páscoas que você precisa virar na sua vida? Eu me perguntei, é um vício? É um relacionamento que está te matando? É um casamento destruído? É falta de grana? É uma depressão? É miséria emocional? É problema com seus filhos? É problema na tua empresa? Passa. Páscoa é passagem. Ele já passou por nós, ele já passou por você, ele já passou por mim, ele já passou pela humanidade e ele já passou por quem vem, entende? E outra coisa, Deus, ele não vai se decepcionar com você amanhã porque ele já te conhece, ele já morreu lá por você. Tem uma parte na Bíblia, se não me engano é Jeremias, que fala, Deus já te conhecia antes do ventre da sua mãe, então não tem como Deus se decepcionar com você.
Ai, Adriane, Deus vai me decepcionar comigo, eu estou fazendo coisa errada, eu não mereço isso. Hello? Todos nós merecemos, todos que creem nesse sacrifício que fez por nós são beneficiados. É uma lei, entende? Por isso que não é religião, é sobre uma pessoa. Você não precisa ir para a igreja, né, pôr véu na cabeça para encontrar Deus. Deus está dentro de você. E Ele fez por você. E tem mais coisa massa aqui ainda que eu anotei, né? Virar sofre. Deus não queria virar essa página, fazer essa passagem, o Pesach, né? Você acha que o povo hebreu não sofreu de ter que passar do Egito para o deserto? Sofreu, mas a passagem ela é libertadora. Que foi o que eu falei no começo da live, tanto que Deus falou, Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, a passagem liberta, né? Jesus sofreu, mas ele venceu, ele virou. Então, viva a Páscoa de verdade. Sai da escravidão, vai para outra vida. Lista aí na sua casa, pergunta para você quais são as Páscoas que eu preciso fazer na minha vida, a passagem, né? Porque esse é o significado da Páscoa, é entrega, é passagem, só que Deus, Jesus já se entregou por você, para que você não tivesse que sofrer mais nada. Como assim, Adriane? E a minha responsabilidade? Sim, você é responsável pelos seus atos, mas Ele já fez. Então, se você entender isso e começar a ter atos de responsabilidade na tua vida, você vai ver que a Páscoa, ela tem um significado de libertação, de liberdade, de transformação. Vai para outro lugar, sai dos seus traumas. Passa os seus traumas. Você que tem, sabe, que não tem crescido na vida, que é preso em trauma de infância, desbloqueia isso. Você que não consegue viver um relacionamento amoroso porque é presa em traumas de romances passados, de traição, né, de decepção. Passa, passa, porque Jesus já passou para você, você não tem que estar preso nisso. Páscoa é a manifestação do Cordeiro. Cordeiro não grita, porque você pode falar, mas eu sou um leão. Ok, eu também sou uma leoa. Na rua, a gente tem que agir como um leão, mas na hora de passar, você tem que passar como um cordeiro. Passa, passa calado, entrega, solta. Não retém isso. Não é problema seu mais essa angústia, essa ansiedade, essa depressão. Hoje, essa pode ser a Páscoa mais feliz da tua vida, se você acreditar nisso e receber isso, que Jesus já passou por você. A hora que você for dormir, deita lá e fala, Senhor, o Senhor já passou por mim, eu não tenho que passar e eu entendo isso agora e eu recebo isso agora. Passa, né? O bom cordeiro não grita, não berra, não se debate. Você tem que agir como um leão para trabalhar, para conquistar, mas na hora de passar o sofrimento, passa, não retém, não segura. Seja o cordeiro na passagem, né? O sangue de Jesus sobre a cruz. Cara, e o negócio é tão louco que quando a gente começa a estudar PNL, eu estou estudando muito, né, a questão de programação neurolinguística, posicionamento cerebral, que mais que eu tenho estudado bastante também, códigos cerebrais, enfim, quando você sua sangue, é que você está num nível de estresse absurdo a ponto de desmaiar. Jesus suou sangue. Mano, o que esse cara não sofreu para que a gente não sofresse hoje? Então, velho, não invalida isso. E é tão simples, é só aceitar, é só acreditar. Eu falei no começo da live, se você é cristão, fica. Se você não for, cai fora, porque você não vai conseguir entender. Mas se você é cristão, se você acredita em Cristo, se você acredita em Deus, se você acredita na crucificação, passa. Pelo amor de Deus, passa, né? Tudo gira em torno da passagem da Páscoa do Pesach.
passagem, tudo na Bíblia, todas as histórias da Bíblia, se você começar a ler, estudar, e não é religião. Para você ter noção, a Bíblia é usada por 6.000 religiões, são fundamentadas e baseadas na Bíblia. Eu tô cagando para quem caga regra em religião. Religião é um monte de ordens, né? Um monte de leis que alguém vai lá e dá nome. Aí vira gangue. A gangue tal, a gangue tal, a gangue da igreja tal, a gangue, é tudo gangue. E nego surta. Por quê? Porque se apega em religião. Aí começa a falar, não, eu tenho que sofrer para pagar meus pecados. Deus já pagou os seus pecados. Ele já passou isso por você. Passa esse relacionamento que tá acabando com a tua vida. Passa pra fora esse vício que tá te matando. Adriane, eu não tenho força sozinha. Hello, eu também não tenho. Só que hoje, a hora que você for deitar, você vai falar, Deus, Senhor, Jesus, eu entendi o que é a Páscoa. É a passagem. Então essa pode ser a Páscoa mais louca da sua vida, porque você vai ser livre. Ele vai te passar da escravidão para a liberdade. E o que é a escravidão? O que é a sua escravidão nesse momento? Pensa, pergunta, lista. É uma dívida no banco? Ele se fez pobre para que fôssemos ricos? É a ansiedade, é a angústia, é a opressão. A paz que está, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não estou inventando nada, está lá, está escrito. A Bíblia, de tudo que eu estou estudando em teologia, a Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi escrita, né, inspirada por tudo aquilo que eles viveram. Pode ter alguma coisa na Bíblia errado por conta de tradução, né? Tem palavras no hebraico que não foram traduzidas ao pé da letra para o inglês, para os outros, para o grego, para outros idiomas, e que foram traduzidas para o português de maneira diferente. Às vezes dá uma conotação diferente, mas em suma o significado é esse, né? Esse pode ser o melhor final de semana da sua vida. A gente está em casa, a gente lembra que nós estamos guardados, protegidos pelo sangue do Cordeiro, porque ele foi crucificado. Então é só lembrar que o sangue do Cordeiro está protegendo a gente, os filhos da morte. O que é a morte hoje? Pode ser um acidente, então a gente está preso em casa. Pode ser, sei lá, o corona, inclusive. Então, assim, percebe que tudo gira em torno. Por que a gente está vivendo uma Páscoa nessa pandemia, nesse isolamento? Para que a gente se lembrasse que o Cordeiro verteu o sangue dele por nós. Então não precisa ter medo do corona. Óbvio, Jesus também fala, Deus também fala, sede simples como a pomba, mas prudente com a serpente. Não vai sair de casa, abraçar os outros, aglomerar, fazer aglomeração, multidão, não lavar a mão, não usar o álcool em gel, se você puder, não é nada disso. Mas quando você pensar, meu Deus, o coronavírus, porque todo mundo deve ter tido medo disso, né? De pegar, de passar para alguém. Tanto que o meu maior medo não é pegar, é já estar infectada, não apresentar os sintomas e passar para alguém. Esse é o meu maior medo, não é nem ficar doente. Então, mas eu sei que eu não vou pegar, eu já fiz um acordo com Jesus, eu não vou invalidar o sacrifício dele. Se você acredita nele, faça o mesmo. Então, lembra o sangue de Jesus que foi vertido na nova cruz, o sangue da nova aliança. Porque a ceia, ela tem esse significado para a gente lembrar. Quando você come o pão, você está comendo, lembrando que o corpo de Cristo, ele foi moído por você, então você não precisa ser moído de novo. Você não precisa ser na alma, a alma significa emoção, você não precisa ser moído no corpo, corpo significa corpo mesmo, a esfera física, você não precisa ser moído, Jesus Cristo já foi moído por você. E a uva, né, pisada, massacrada lá, que faz o vinho, representa o sangue. E o sangue é
o símbolo da nova aliança. Então você tem esse sangue, você tem essa aliança, né? Então a cura no corpo e a cura na alma, que é o corpo e o sangue de Cristo. Mas para a gente viver tudo isso, a gente tem que libertar-se deste mundo aqui. Como, Adriane, que eu vou me libertar desse mundo se eu vivo aqui? Não dá, dá. Quando Jesus fala vira a outra face, você não vai deixar outra pessoa te bater, não é isso que funciona hoje, né? Não, pode bater aqui, eu sou bobinho, não é isso. É não carregar aquela pessoa dentro de você, é se libertar dos padrões desse mundo. Ah, o coronavírus vai pegar todo mundo, a mim não vai. Porque eu tomo os cuidados necessários e porque o sangue de Cristo já foi vertido para mim. Ah, a crise vai ferrar geral, quase que eu falei fuder, né? A crise vai fuder geral, vai pegar todo mundo, vai quebrar minha empresa, vou ter que demitir todo mundo, vou falir. Não vai, porque Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Então, quando você se liberta dos padrões desse mundo, tá todo mundo achando que a crise vai matar geral. E ela vai pegar mesmo quem tiver apegado nos padrões desse mundo aqui. Quem não aceitar o sacrifício de Cristo. Quando você se faz pobre, enquanto você podia ser rico aqui nessa terra, nessa geração que você vive, transbordar nessa geração, você está invalidando o sacrifício de Cristo porque você não aceita. Então, muda o seu mindset, começa a enxergar hoje que essa Páscoa, essa passagem, Jesus já fez por você essa passagem do bem para do mal para o bem, da doença para a saúde, da pobreza para a abundância, da tristeza para a alegria, da depressão para a felicidade, da solidão para o companheirismo, para a amizade. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E isto não é religião, isto é cristianismo. Na Bíblia tá lá. Qual que é a única religião de Cristo? Tá? Sem rótulos. É cuidar das viúvas e dos órfãos. Essa é a verdadeira religião. Então você não precisa fazer parte de um templo vertical, né? De um templo em pé. Você não precisa fazer parte de um templo em pé. Eu sempre confundo vertical com horizontal, então eu vou falar em pé, tá? Então você não precisa fazer parte de um templo em pé para você buscar Deus e para buscar as promessas de Deus para sua vida, de Jesus para sua vida. Não precisa. Você não precisa ir numa denominação, não precisa. É bom, te faz bem, vai, beleza, mas não precisa. Religião aprisiona, Cristo liberta. Não é sobre religião. A Páscoa não é sobre religião. A Páscoa é sobre uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, né? Ele já foi moído por nós, por você, por mim. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui para eu explicar para vocês que eu anotei, que foi, para mim fez tanto sentido, gente. E se tiver fazendo sentido para vocês, põe coração, põe joinha, porque eu me dispus aqui a me expor, né? Eu não faço isso normalmente, mas eu precisava fazer isso para vocês, né? De falar, vira a página. Páscoa significa passagem. E essa passagem Jesus já fez por nós. Falta só você aceitar e passar. Entrega, sabe? Hoje você vai falar com ele assim: Deus, Jesus, eu entrego tudo que eu preciso passar, que não é massa, tá comigo, que não é bacana, que é um peso, que é um fardo. Tudo que eu preciso passar, ainda que eu não lembre agora, tá na sua mão. Então passa. Adriana, e a história do coelhinho da Páscoa? A história dos ovos, né, tem a ver com fertilidade, que é uma festa. Na época também as pessoas comemoravam a Páscoa, a passagem, e povos pagãos que não acreditavam em Cristo, né, em Deus, no Deus da época lá, comemoravam na mesma época, era uma deusa e era uma questão da fertilidade. Trazendo para a nossa época atual,
fizeram um ovo de chocolate, né? E incluíram o coelhinho da Páscoa, porque o coelho, quando ele vai copular, né? Ele vai cruzar com a coelha. Vocês já ouviram falar, né, que coelho dá muitos filhotes desesperadamente. Então, eles introduziram a imagem do coelho para ser relacionado à fertilidade. Mas a verdadeira Páscoa não tem nada a ver com coelho e não tem nada a ver com chocolate. A verdadeira Páscoa não tem nada a ver com religião e tem a ver com uma pessoa que é Jesus. E o porquê da Sexta-feira Santa? Por que a gente guarda o dia, né, da Sexta-feira Santa até hoje? Porque Jesus foi crucificado nesse dia para ressuscitar na Páscoa, no terceiro dia. A Páscoa já existia, já era comemorada. Então, Jesus é crucificado hoje e ressuscita ao terceiro dia, simbolizando a passagem da morte para a vida. Porque foi isso que ele fez com nós. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E viver no reino de Jesus é viver essa passagem que ele fez por todos nós, por vocês que estão assistindo, por mim, pelas pessoas que vão nascer ainda. Todo aquele que nele crê, né, tem a vida eterna, tem direito a essa passagem. A gente já nasce carimbado, tendo essa passagem que, quando você se torna adulto, você vai recebê-la ou não. É uma herança. A gente já tem essa herança. Aí você recebe a herança ou não. Olha, muito obrigada, eu não aceito a herança. Beleza, tá tudo bem, você é livre. Mano, eu quero essa herança. Se você quer essa herança, faça essa passagem. Essa, para mim, vai ser a Páscoa mais feliz da minha vida, porque foi a primeira vez na vida que eu entendi o significado da passagem. Ele já passou por mim todos os perrengues que a gente podia passar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é sarado? Quem está doente. E a gente não fica só doente no corpo, a gente fica doente na alma, a gente fica doente nas finanças, a gente fica doente no amor. Quando eu falo alma, eu estou me referindo a emoções. Então, se pelas suas pisaduras, machucaduras, né, açoites, fomos sarados, significa que somos curados. Se somos curados, não somos mais doentes no amor, na vida financeira, nas emoções, em tudo. Somos sarados. Então, se isso fez sentido para você, se você entendeu, se você quiser, depois eu vou escrever isso para postar na minha página Adriane Mitter, né, que era do Gotas de Otimismo. Se fez sentido para você e você quiser esse estudo, eu posso te passar, eu vou fazer e vou te passar. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo, todo mundo que passou, todos os corações que eu tô recebendo. E eu tô emocionada porque eu não queria dormir sem dividir isso com vocês, sabe? Essa pérola, essa riqueza que para nós que acreditamos é tão importante. Porque qual o sentido de você acreditar em Jesus e não viver o que ele sofreu por você? Qual o sentido de você acreditar que Jesus foi crucificado? Você que é católico, você que é cristão, de qualquer maneira, você vai lá na igreja e vê uma cruz e você fala, mano, alguém foi crucificado por mim. Qual o sentido de acreditar que alguém foi crucificado para você ser sarado hoje e não receber isso? Qual o sentido ser herdeiro de uma herança bilionária e não tomar posse dela e não se apoderar dos benefícios que ela pode te dar? Eu vejo que acreditar em Jesus e não receber o reino dele, porque o reino não tem nada a ver com salvação, tá? O reino é aqui. Qual o sentido de você fazer parte disso tudo e não tá reinando, e não tá usufruindo do que você tem direito? Toma posse, gatolinos, gatolinas, amados, amadas. Toma posse. Eu desejo que essa seja a melhor Páscoa
da sua vida. Que você receba Jesus no seu coração, que você faça essa passagem de tudo que tem de ruim na sua vida para o bom. Lembra Jesus? Pode lembrar. E ele não está morto, ele está vivo, tá? Não precisa velar Jesus, não. Ele está vivo, muito vivo, por sinal. Ele está falando com a gente agora. Ele pediu para eu te dar esse recado agora. Estou me expondo aqui, mas dane-se, é a minha fé, é a minha crença. E eu não vou esconder uma coisa tão maravilhosa de vocês. Então, que essa seja a melhor Páscoa da sua vida. Que a gente possa passar junto esse coronavírus, essa crise anunciada para o mundo. Que para nós que sabemos, vamos passar. Mas não é passar de passar por ela, é virar, passar para outro lado. Eu vou passar. Se você vem comigo, me dá um coração aí e fica com Deus. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe sua casa, sua vida, seus filhos, seus negócios, seus animais, porque eu oro pelo repolho. Toda vez eu falo, Senhor, abençoa o repolho que é tão precioso para mim, porque foi um presente seu na minha vida. Só me fala aí se fez sentido para você que tá me vendo, põe um joinha para eu saber que eu não fiz papel de boba de pijama uma sexta-feira, meia-noite, na internet. Um beijo, que a paz de Jesus te alcance sobremaneira nesse momento ou na hora que você estiver vendo esse vídeo. Fica com Deus. Obrigada por estar comigo. Tchau. Amei fazer isso.